Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 3 das despesas do condomínio. Artigo 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo nos prazos previstos na convenção a cota-parte que lhe couber em rateio. Parágrafo 1º. Salvo disposição em contrário na convenção, a fixação da cota no rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade. Parágrafo 2º. Cabe ao síndico arrecadar as contribuições, competindo-lhe promover por via executiva a cobrança judicial das cotas atrasadas. Parágrafo 3º. O condômino que não pagar a sua contribuição no prazo fixado na convenção fica sujeito ao juro moratório de 1% ao mês e multa de até 20% sobre o débito, que será atualizado se o estipular a convenção, com a aplicação dos índices de correção monetária levantados pelo Conselho Nacional de Economia, no caso de mora, por período igual ou superior a 6 meses. Parágrafo 4º. As obras que interessarem a estrutura integral da edificação ou conjunto de edificações ou ao serviço comum serão feitas com um concurso pecuniário de todos os proprietários ou titulares de direitos de aquisição de unidades, mediante orçamento prévio aprovado em Assembleia Geral, podendo incumbir-se de sua execução o síndico ou outra pessoa com aprovação da Assembleia. Parágrafo 5º. A renúncia de qualquer condômino aos seus direitos, em caso algum, valerá como escusa para exonerá-lo de seus encargos. Capítulo 4 do seguro, do incêndio, da demolição e da reconstrução obrigatória. Artigo 13. Proceder-se-á ao seguro da edificação ou do conjunto de edificações, neste caso discriminadamente, abrangendo todas as unidades autônomas e partes comuns, contra incêndio ou outro sinistro que cause destruição no todo ou em parte, computando-se o prêmio das despesas ordinárias do condomínio. Parágrafo único. O seguro de que trata este artigo será obrigatoriamente feito dentro de 120 dias, contados da data da concessão do habite-se, sob pena de ficar o condomínio sujeito a multa mensal equivalente a 1/12 do imposto predial, cobrável executivamente pela municipalidade. Artigo 14. Na ocorrência de sinistro total, o que destrua mais de 2/3 de uma edificação, seus condôminos reunir-se-ão em assembleia especial e deliberarão sobre a sua reconstrução ou venda do terreno e materiais, por quórum mínimo de votos que representem metade mais uma das frações ideais dos respectivos terrenos. Parágrafo 1º. Rejeitada a proposta de reconstrução, a mesma assembleia ou outra para este fim, convocada, decidirá, pelo mesmo quórum, do destino a ser dado ao terreno e aprovará a partilha do valor do seguro entre os condôminos, sem prejuízo do que receber cada um pelo seguro facultativo de sua unidade. Parágrafo 2º. Aprovada, a reconstrução será feita, guardados obrigatoriamente o mesmo destino, a mesma forma externa e a mesma disposição interna. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo anterior, a minoria não poderá ser obrigada a contribuir para a reedificação, caso em que a maioria poderá adquirir as partes dos dissidentes mediante avaliação judicial feita em vistoria. Artigo 15. Na hipótese de que trata o parágrafo 3º do artigo antecedente, a maioria poderão ser adjudicados por sentença as frações ideais da minoria. Parágrafo 1º.
Como condição para o exercício da ação prevista neste artigo, com a inicial, a maioria oferecerá e depositará à disposição do juízo as importâncias arbitradas na vistoria para avaliação, prevalecendo a de eventual desempatador. Parágrafo 2º. Feito o depósito que trata o parágrafo anterior, o juiz liminarmente poderá autorizar a adjudicação à maioria e a minoria poderá levantar as importâncias depositadas. O oficial de registro de imóveis, neste caso, fará constar o registro que a adjudicação foi resultante de medida liminar. Parágrafo 3º. Feito o depósito, será expedido o mandado de citação com prazo de 10 dias para a contestação. Parágrafo 4º. Se não contestado, o juiz imediatamente julgará o pedido. Parágrafo 5º. Se contestado o pedido, seguirá o processo rito ordinário. Parágrafo 6º. Se a sentença fixar valor superior ao da avaliação feita na vistoria, o condomínio em execução constituirá à minoria a respectiva diferença, acrescido de juros de mora a prazo de 1% ao mês, desde a data da concessão da eventual liminar, ou pagará o total devido, com juros da mora a conter da citação. A contar da citação, imagino, né? Parágrafo 7º. Transitada e julgada a sentença, servirá ela de título definitivo para a maioria, que deverá registrá-la no registro de imóveis. Parágrafo 8º. A maioria poderá pagar e cobrar da minoria, em execução de sentença, encargos fiscais necessários à adjudicação definitiva, a cujo pagamento se recusar à minoria. Artigo 16. Em caso de sinistro que destrua menos de 2/3 da edificação, o síndico promoverá o recebimento do seguro e a reconstrução ou os reparos das partes danificadas. Artigo 17. Os condôminos que representem pelo menos 2/3 do total de unidades isoladas e frações ideais correspondentes a 80% do terreno e coisas comuns poderão decidir sobre a demolição e reconstrução do prédio ou a sua alienação por motivos urbanísticos ou arquitetônicos, ou ainda no caso de condenação do edifício pela autoridade pública em razão de sua insegurança ou insalubridade. Parágrafo 1º. A minoria não fica obrigada a contribuir para as obras, mas assegura-se a maioria de adquirir as partes dos dissidentes mediante avaliação judicial, aplicando o seu processo previsto no artigo 15. Parágrafo 2º. Ocorrendo desgaste pela ação do tempo das unidades habitacionais de uma edificação que deprecie seu valor unitário em relação ao valor global do terreno onde se acha construída, os condôminos, pelo quórum mínimo de votos que representem 2/3 das unidades isoladas e frações ideais correspondentes a 80% do terreno e coisas comuns, poderão decidir por sua alienação total, procedendo-se em relação à minoria na forma estabelecida no artigo 15 e seus parágrafos desta lei. Parágrafo 3º. Decidida por maioria a alienação do prédio, o valor atribuído à cota dos condôminos vencidos será correspondente ao preço efetivo e, no mínimo, a avaliação prevista no parágrafo 2º, ou a critério desses, a imóvel localizado em área próxima ou adjacente com a mesma área útil de construção. Artigo 18. A aquisição parcial de uma edificação ou de um conjunto de edificações, ainda que por força de desapropriação, importará no ingresso do adquirente no condomínio, ficando sujeito às disposições desta lei, bem assim à convenção do condomínio e do regulamento interno. Capítulo 5. Utilização da edificação ou do conjunto de edificações. Artigo 19. Cada condômino tem o direito de usar e fruir, com exclusividade, de sua unidade autônoma, segundo as suas conveniências e interesses, condicionados umas e outros às normas de boa vizinhança, e poderá usar as partes e coisas comuns de maneira a não causar dano ou incômodo aos demais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso das mesmas partes por todos. Parágrafo único. Vetado.
Artigo 20. Aplicam-se ao ocupante do imóvel, a qualquer título, todas as obrigações referentes ao uso, fruição e destino da unidade. Artigo 21. A violação de qualquer dos deveres estipulados na Convenção sujeitará o infrator à multa fixada na própria Convenção ou no regimento interno, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que, no caso, couber. Parágrafo único. Compete ao síndico a iniciativa do processo e a cobrança da multa por via executiva em benefício do condômino e, em caso de omitir-se ele, a qualquer condômino.